Estudos para concursos, informática para o açaí. Basicão. Anti-spyware e antivírus. Antivírus é um programa de proteção que tem função de neutralizar os programas maliciosos como vírus, worm, ransomware, Trojan Horse. Qualquer malware é um programa e um programa é um arquivo que contém uma lista de instruções que o computador segue para desempenhar uma tarefa. Ao descobrir um novo malware, as equipes que criam e mantêm os antivírus executam um trabalho meticuloso ao analisar o malware encontrado, até encontrar uma cadeia de caracteres que só existia naquele malware. Como diariamente surgem novas ameaças, é necessário que o antivírus esteja sempre atualizado. Malware, interessante. Depois o anti-spyware. Seu antivírus. Características de antivírus e anti-spyware. Métodos de detecção. Assinatura e heurística, não sei o que é isso, e comportamento. Assinatura, uma lista de assinaturas é usada para a procura de padrões. Heurística baseia-se nas estruturas de instruções e características que o código malicioso possui. E comportamento, baseia-se no comportamento apresentado pelo código malicioso quando executado. São algumas dos métodos mais comuns. Basicamente está falando de métodos que o antivírus ou o anti-spyware usam para detectar os spywares e os vírus. É uma varredura, né? É um isca. Sobre o anti-spyware. Spyware é um programa de malicioso que pode ser evitado pelo antivírus. Foi projetado para monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, prestações realizadas, do tipo de informações monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas. Há 3 tipos de spyware: o hardware, o keylogger e o screenlogger. O hardware é o treco que fica acionando anúncios invasivos. Tenta fazer você clicar. Quando você clica, você é conectado com um vírus. Tem o keylogger e o screenlogger. São a mesma coisa, fazem a mesma coisa, quer dizer, mas não são a mesma coisa. O keylogger, ele é um treco que salva as coisas que digitou nos keys. Keys são o nome que se usa para teclas em inglês do teclado. Ou seja, um treco que vai marcar todas as coisas que você teclou. E o screenlogger vai marcar todas as coisas que você vai ficar salvando imagens da tela. Basicamente, ele é usado para salvar quando alguém está digitando um teclado virtual e salvar senhas das pessoas que usam teclados virtuais. Questão: com relação ao sítio de pesquisa Google, aos aplicativos para segurança de informações e os procedimentos de backup. Só que não tem nada a ver, a pergunta é sobre segurança, né? Então, vídeos. Ele fala: software antivírus após sua instalação e configuração não necessita de ser atualizado pelo fabricante, pois já contém uma lista de assinaturas válidas e consegue eliminar todas as formas. Daí isso é errado. O antivírus é necessário ser atualizado constantemente. Modos de detecção. Características de um vírus. Devem ser instalados antes da identificação de programas maliciosos, justamente para ajudar a evitar que a contaminação aconteça. Monitorar arquivos contidos em meios de armazenamento como HDs internos e externos e mídias removíveis como CDs e DVDs e pendrives, por exemplo. Caso um arquivo seja identificado como contaminado em um desses meios de armazenamento, o anti-malware tomará providências para impedir a infecção de máquinas na qual estiver instalado. Para detectar um arquivo infectado, uma das primeiras providências é avisar ao usuário sobre o ocorrido.
Praticamente todos os anti-malwares gratuitos também possuem uma versão paga, que contém mais recursos para aumentar a segurança de suas atividades, fazendo uma quantidade maior e mais abrangente de testes. Avisar o usuário sobre o ocorrido. Características quarentena. Uma coisa que aparece bastante. Quer dizer, não aparecem questões, mas é outra que aparece toda hora quando detecta alguma coisa ou você faz alguma coisa na internet, né? A quarentena tem a função de armazenar com segurança os arquivos infectados. Os arquivos devem ser colocados em quarentena se não puderem ser limpos, se não for seguro nem aconselhável excluí-los e se eles estiverem sendo facilmente detectados pelo antivírus. Na situação, o arquivo suspeito não é deletado nem apagado. Tal ação deve ser ao fato de que a remoção do arquivo pode afetar o funcionamento do sistema. Os arquivos em quarentena podem ser restaurados pelo usuário e a remoção de tais arquivos de forma automática varia de acordo com o antivírus usado. Ou seja, alguns executam a exclusão automaticamente após um período, outros não. Caso o usuário tenha certeza de que o software não seja um programa malicioso para desativar a execução do antivírus, instalar a aplicação posteriormente e reativar o antivírus. Deletado, não é deletado, nem apagado. Um antivírus não tem a função de atuar em conjunto com outros antivírus. É melhor só instalar um. Mesmo sendo de fabricantes diferentes, antivírus costumam fazer praticamente os mesmos testes. Verificação rápida, QuickScan, que é verificar os locais da unidade de disco mais prováveis que haja infecção de malware. Depois tem a verificação completa, full scan, que demora, e verifica todos os arquivos em sua unidade de disco rígido e todos os programas de execução do momento. E tem o recomendável utilizar pacotes de segurança de fabricantes conhecidos, como Symantec, McAfee, F-Security e Kaspersky. Todos eles são pagos. E a recomendação é basicamente, se você vai lá e pergunta, que antivírus eu uso? E o cara fala, só usa um pago, meu. E nem é tão caro. Tipo, é o preço de um almoço. Tipo, um dia de almoço é o preço de um antivírus para ficar com um antivírus por um ano. Pago. Basicamente isso. Se for bom. Por exemplo, já que programas maliciosos que disfarçam-se de antivírus. Exemplos de antivírus. Windows Defender acompanha o Windows desde a versão 8.1 e está presente, portanto, no Windows 10. Essa aqui é uma questão que aparece normalmente em questões de Windows, mas também cá em questões de antivírus, né? Basicamente ele pergunta qual desses é um programa do Windows. Daí vai lá e vai ter o Windows Defender lá no meio, às vezes. E também, né, qual desses é um antivírus? Daí aparece o Windows Defender lá. Daí outros famosos é o Norton, o EVG, o Avast e o McAfee. Daí também tem o Avira, o Nord 32, o Blade Defender e no Windows, distribuído em uma empresa formada na Alemanha, o Kaspersky, que falou agora há pouco, é um dos mais famosos, poderoso e bem projetado, desenvolvido por uma empresa russa. Queria saber o que faz, se eu devia instalar o Kaspersky. E o Panda oferece detecção baseada em nuvem, interface fácil de usar. Pergunta: nos equipamentos de informática de uma repartição pública é comum encontrar programas maliciosos desenvolvidos por programadores para prejudicar o seu funcionamento. Uma das medidas de prevenção a esse problema é a instalação de um programa antivírus, óbvio. Limpeza regular da máquina com pano úmido, nada a ver. Innecessário e inútil. Reinização de imediata de equipamentos, nada a ver. Não resolve problema. E também não é um método de prevenção. Isso aqui, se o cara reiniciar o treco imediato, não quer dizer que o cara já está infectado, não é prevenção. E a formatação de placa-mãe também não é prevenção. Você lembra que a pergunta é sobre prevenção. Prevenção é ela fazer alguma coisa antes que a merda aconteça, certo? Instalação.
de antivírus. Essa é a resposta. Eu nem tenho como errar essa aqui. Outra questão, certo e errado. Sobre segurança e procedimentos. Adquirir bons softwares que visem a proteção das informações de uma empresa ou de um órgão público é um procedimento de segurança suficiente para salvaguardar essas informações. Bom software, proteção ou de empresa ou órgão público, certo? É um procedimento de segurança suficiente para salvaguardar essas informações. Essa aqui é meio confusa, porque eles usam o termo suficiente e não é suficiente fazer isso. Quer dizer, se pensar no contexto, num contexto de você fazer coisas idiotas além de ter um antivírus, então ela não é suficiente. Ela é suficiente se você não vai fazer nada com o treco. Daí basicamente vai fazer só coisas, quase nada vai acontecer com o seu computador e aí você vai estar salvo. Mas se você fizer coisas, ou seja, isso aqui está errado. Viu? Não é suficiente. Tem que fazer mais coisas. Tem que instalar o software, o freeware, tem que usar o firewall. E também tem que não clicar em coisas suspeitas no jogo. Né? E esse é o tempo. De antivírus e anti-spyware básicos. Tchauzinho. Estudando, já passei pra prova do IBGE. Tchau.